Países emergentes estão fugindo do dólar. Isso mesmo, a moeda que durante décadas reinou absoluta no comércio e na dívida internacional está começando a perder espaço. E sabe para onde eles estão correndo? Para o yuan da China e para o franco suíço. Mas calma, antes de achar que o dólar está morto, vamos entender o que está acontecendo. Porque esse movimento não é só econômico, é também político. É uma mensagem clara para os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos mantêm a taxa de juros em torno de 4,5%. Parece só um número, mas para quem tem dívidas em dólar, isso é sufocante. Vamos imaginar, se você deve $1 milhão, só de juros anuais você paga 45 mil. Agora multiplica isso por países inteiros que devem bilhões. É uma bola de neve. Antes, mesmo com juros baixos, o dólar já vinha sendo um peso. Agora, com esse patamar, virou quase uma sentença de falência para muitos países emergentes. É por isso que eles estão buscando alternativas. Não porque amam a China ou a Suíça, mas porque não aguentam mais a pressão do sistema financeiro americano. Vamos aos exemplos reais. O Quênia. O governo já negocia transformar $5 bilhões em dívidas para o yuan chinês. É uma tentativa desesperada de reduzir custos e ter um pouco de fôlego. O Sri Lanka. Depois do calote histórico em 2022, o país correu para Pequim. Pediu empréstimos em yuan para terminar uma rodovia que estava parada. É como pedir oxigênio para não desmaiar. O Panamá. Esse caso é interessante. O país levantou quase $2,5 bilhões em francos suíços. A taxa? Bem mais baixa do que no dólar. Resultado: economizou mais de 200 milhões só em juros e ainda fez hedge, se protegendo da variação cambial. A Colômbia, talvez a jogada mais inteligente. Eles pegaram empréstimos em francos suíços pagando 1,5%. Com esse dinheiro, recompraram títulos em dólar que estavam rendendo mais de 7%, ou seja, trocaram dívida cara por dívida barata. Um alívio imediato. Porque esses países escolheram justamente o yuan e o franco suíço? Porque as taxas são muito mais baixas. O yuan empresta a cerca de 1,4%. O franco suíço, perto de zero. Comparado com o dólar a 4,5%, essa diferença é gigantesca. E tem outro fator. O yuan dá proximidade com a China, que hoje é o maior parceiro comercial de muitos desses emergentes. E o franco suíço, apesar de ser uma moeda de um país pequeno, carrega confiança. É estável, respeitado e considerado seguro. Só que nem tudo são flores. Tem um detalhe que quase ninguém comenta. Esses países não recebem em yuan nem em franco suíço. Eles recebem em dólar. Então, quando pegam dinheiro nessas moedas, precisam fazer proteção cambial, o famoso hedge. E esse hedge custa caro. Às vezes, o que você economiza em juros perde em proteção contra o câmbio. Além disso, a liquidez dessas moedas não é nem de longe comparável ao dólar. Ou seja, quando você precisa negociar grandes volumes, o dólar ainda é o rei. Então, qual é a questão aqui? Não é que o dólar vai deixar de ser a moeda dominante amanhã. Mas o movimento é simbólico. É como se os emergentes estivessem dizendo: nós não aceitamos mais pagar tão caro pelo privilégio de usar sua moeda. É uma busca por alternativas, por um pouco mais de soberania. E isso tem consequências políticas. Fortalece a China como opção real. Dá mais peso a moedas fora do eixo dólar-euro. E mostra que, quando os Estados Unidos apertam demais, o resto do mundo procura saída. Estamos diante de uma mudança histórica ou apenas de um respiro temporário? A maioria dos especialistas diz que é temporário, que o dólar continua essencial e que ninguém vai simplesmente abandonar a moeda americana. Mas o recado foi dado. Emergentes não estão mais dispostos a aceitar tudo de cabeça baixa. E, na geopolítica, isso conta muito, porque cada dólar que deixa de ser usado em dívida é um pouco de poder que escapa das mãos dos Estados Unidos. E você, acredita que o mundo pode mesmo viver sem o dólar?
Ou acha que essa é só mais uma manobra de curto prazo? Comenta aqui embaixo, deixa seu like e compartilha esse vídeo, porque o debate sobre o futuro do sistema financeiro global já começou. O que aconteceria se o Brasil aderisse de vez ao sistema alternativo ao dólar, negociando em yuan e fortalecendo o BRICS? Será que seria o caminho da independência ou uma nova armadilha? O Brasil tem uma relação complicada com o dólar. Grande parte da nossa dívida externa é dolarizada. Isso significa que, quando o real perde valor, a dívida aumenta. E em tempos como agora, com os Estados Unidos mantendo juros altíssimos, o custo do dólar se torna sufocante para economias emergentes como a nossa. É exatamente esse peso que leva vários países a buscarem alternativas. E o Brasil está diante da mesma encruzilhada. Se o Brasil passasse a negociar mais em yuan, teria algumas vantagens imediatas. Primeiro, reduziria custos financeiros, especialmente no comércio com a China, nosso maior parceiro comercial. Segundo, diversificaria os riscos, ficando menos refém das decisões do Federal Reserve, o Banco Central americano. Terceiro, abriria espaço para uma integração ainda maior com o BRICS, que já discute criar sistemas de pagamento alternativos. No curto prazo, seria um fôlego importante. Só que esse movimento tem riscos enormes. Ao trocar o dólar pelo yuan, o Brasil não conquista independência real. Apenas troca uma dependência por outra. E dessa vez, com a China. O yuan ainda não é uma moeda totalmente livre, nem tão confiável para investidores quanto o dólar. Isso poderia afastar capitais estrangeiros, derrubar a bolsa de valores e aumentar a desconfiança sobre a economia brasileira. Além disso, há um fator político. Uma aproximação maior com a China pode gerar atritos diretos com os Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro comercial. Se o Brasil realmente mergulhar nesse sistema alternativo, 3 cenários podem acontecer. No curto prazo, entre 1 e 3 anos, haveria um alívio fiscal e político. O comércio com a China se tornaria mais barato e direto. No médio prazo, entre 4 e 7 anos, a dependência chinesa ficaria clara. Pressões geopolíticas viriam de Washington, e o Brasil poderia ficar no meio de uma disputa entre duas superpotências. E no longo prazo, se o yuan se consolidar como moeda global, o Brasil estaria na frente dessa transição. Mas se o projeto fracassar, poderíamos acabar isolados, com mais fragilidade e menos credibilidade. No fundo, o que está em jogo não é só economia, é poder. Cada vez que um país escolhe fugir do dólar, está enviando uma mensagem aos Estados Unidos. Nós não aceitamos mais pagar tão caro pelo privilégio de usar sua moeda. Se o Brasil aderir, não será apenas uma escolha técnica, mas uma decisão estratégica que pode redesenhar o lugar do país no cenário mundial. O Brasil está diante de um dilema. Fica preso ao dólar, com todos os seus custos e pressões, ou aposta no yuan, correndo o risco de cair em uma nova dependência, agora da China. Não existe resposta fácil. O que existe é uma certeza. O sistema financeiro global está mudando, e quem não se adaptar vai ficar para trás. E você? Acredita que o Brasil deve apostar no sistema alternativo ao dólar? Ou acha que essa mudança pode trazer mais problemas do que soluções? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.